Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 13, Ponderações de Vicente. No programa passado, o André Luiz ficou meio que espantado com tantas tarefas realizadas em nosso lar. Lembrando que ele saiu, até o momento dessa conversa, ele estava no centro de mensageiros ouvindo relatos de médios e doutrinadores fracassados. O Aniceto, que é o instrutor dele nesse livro, pediu ao Vicente, que fora médico também na Terra, que o acompanhasse nessa visita e estudo, vamos dizer assim, porque teve muito aprendizado nas conversas, não é, que ele assistiu. E eu acho que todos nós deveríamos pensar que nós devemos aprender com os erros dos outros. É o que os espíritos chamam de evolução inteligente. É você observar o que o outro faz de errado e tentar modificar o próprio comportamento para não chegar ao mesmo ponto. Então, o André Luiz está tirando verdadeiras lições do que ele ouviu, né? Do erro dos outros, do erro dos médios e doutrinadores. E em certo momento que o Vicente convidou ele a sair, né, lá do centro de mensageiros, lá do salão que eles estavam ouvindo as conversas, e levou ele aos jardins. E o André Luiz fala dos roseirais enormes, quer dizer, né? Eu não sei se era muita quantidade de roseira ou era o tamanho das rosas, mas eu acho que devia ser as duas coisas. O roseiral enorme é o roseiral, né? Roseirais enormes. Deve ser as duas coisas, então, né? As duas coisas. E aí a gente trouxe um capítulo de um livro chamado Livro Colheita do Bem, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neio Lúcio, o mesmo que escreveu Alvorada Cristã. Isso. E outros, eu acho que tem outros livros do Neio Lúcio também. Que vem a ser o Quinéio Lúcio do livro 50 anos depois, o avô da Célia. O avô da Célia, isso mesmo. E no capítulo 57, o Neio Lúcio vem falando para todos, né, para todos nós, os encarnados, a importância dos fluidos que emanam das flores, os perfumes, que Jesus ainda não permitiu toda, vamos dizer assim, toda a decifração desse poder, porque a gente poderia usar para o mal o poder que as flores têm, né, no aroma. E ele mesmo diz também, interessante, que alguns recém-desencarnados, porque esses fluidos ajudam tanto os encarnados quanto os recém-desencarnados, né? E aí ele diz que existem recém-desencarnados que vão precisar dos fluidos do mar, que é o que eles chamam de plâncton, né? Plâncton, isso. Que sai dos oceanos. Esse aroma que sai do mar. E alguns outros vão precisar do aroma do campo, que emana das plantas e das flores. Isso que a Teresa falou do mar está bem simplificado no livro Voltei. Isso. Muitos ali doentes, desencarnados. São levados à beira do mar. Eu acho que a dona Isabel também,
eu não sei se é a Dona Isabel, no livro Sexo e Destino, que ela é levada, quando ela é recém-desencarnada, ela é levada, ou ela fazia algumas excursões de terapia no mar. Ela estava com câncer, eu não sei se, agora eu estou confusa, eu não sei se é a Dona Isabel ou se é o Voltaire que relata que ele vê alguns encarnados em desdobramento sendo tratados no mar, na beira do mar. Né? Pessoas com doenças graves, quando desdobradas, também são levadas à beira-mar. Agora eu não lembro bem se foi a Dona Isabel, lá no livro Sexo e Destino, ou se é o Voltaire que relata isso. Depois eu vou pesquisar. Bom, e aí ele ficou impressionado com tanto trabalho, porque ele mesmo diz, o André Luiz, eu nunca fui espírita, né? Eu não conhecia médium, não conhecia doutrinador. Pelo jeito, ele nunca se interessou por isso. O foco da vida do André Luiz era a medicina. E era a medicina não voltada para o doente. Ele queria saber da doença. E a gente sabe, né, que mexeu com ele a descoberta que ele fez. Nós acreditamos que ele seja Dr. Carlos Chagas, e a descoberta dele é uma descoberta que é muito útil até hoje na medicina, né, que é o tratamento da doença de Chagas. E isso parece que subiu um pouco a cabeça, né, a fama, né, ele era muito inteligente. O Einstein veio aqui e ele recebeu o Einstein aqui no Brasil, então, no foi Rio de ele Janeiro. que recepcionou, né? Então, vamos começar a ler a partir do parágrafo 5. A gente até leu um pouquinho, mas vamos para dar continuidade ao estudo. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez a sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Então, o Vicente está dizendo para ele, nós não assistimos a conversa de médiuns falidos? Provavelmente tem conversa de advogado falido, médico falido, dona de casa falida, né? Pai falido, mãe falida, vendedor falido, tem para tudo. Tem para conversa de engenheiro falido, né? No livro Sexo e Destino, que é a questão do sexo, né? Que pega a humanidade toda. Isso. Tem lá uma universidade só para tratar da questão do sexo. Instituto Almas e Irmãs. Instituto Almas e Irmãs. E o André Luiz fala que são 4 quilômetros quadrados de extensão. Capítulo 9, livro Sexo e Destino. Capítulo 9, então, 4 quilômetros quadrados. Agora, e outra coisa, 4 quilômetros quadrados de edifícios. A gente não sabe se tem o edifício para baixo também. Pode ter subterrâneo, a gente tem aqui na Terra. Então a gente não sabe a extensão disso aí. Então, só para cuidar da questão de sexo. Aí é sexo e família, sexo de paternidade, sexo e maternidade, sexo e família. E vai. Criminalidade. Sexo e criminalidade. Isso vai só para tratar da questão do sexo na colônia nosso lar. Então, é o estudo sempre intenso que tem que ter. E a gente tem que se habituar a isso aqui para quando chegar do outro lado, né? Porque a vida continua, a gente não muda porque desencarnou. A continuidade do raciocínio é a mesma, que a gente comece a raciocinar na questão do estudo agora, né? E aí o Vicente pergunta, você já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Lembrando, só um pouquinho, antes de a gente continuar, lembrando os ministérios da colônia, né? São os ministérios ligados à esfera, à Terra, ligado aqui à psicosfera da Terra, ou a colônia nosso lar está na periferia do umbral, quer dizer, ali no começo, né? Ele é na periferia, desculpa, por cima, né? No início, eu falei no começo, no início falei errado. Os ministérios ligados à Terra são o de regeneração, o do esclarecimento e das comunicações. E os ministérios ligados... do auxílio. E do auxílio. E os ministérios... do auxílio, desculpa. E os ministérios ligados às esferas superiores são o da união divina e da elevação. Né? São esses dois. Então, são esses ministérios. Aí o André Luiz diz para ele, não conheço. Localizam-se ali no Ministério do Esclarecimento
os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstruir energias e caminhos. Reconstituir energias e caminho. Então, ela, na conversa, né? Porque o que a gente viu ali naquele salão, depois da preleção que houve, foi a conversa. Então, é o que ele está dizendo. Olha, no Ministério do Esclarecimento tem dependências iguais a essa que a gente acabou de visitar aqui no Centro de Mensageiros. Porque lembrando que o Centro de Mensageiros é do Ministério da Comunicação, que também está ligado à Terra. Esse ministério lá tem essa dependência, mas no esclarecimento também tem. Então, o que deve acontecer é a mesma coisa. Escuta uma preleção, uma palestra, uma orientação e depois conversa-se sobre o que aconteceu com cada um, para que cada um aprenda com o erro do outro, né? Para que se esclareça melhor. Então, é isso que o Vicente está falando para o André Luiz. Então ele fala, detalhe que ele fala aqui, os enormes pavilhões das escolas maternais, enormes, então deve ser uma coisa gigantesca, porque ele está tratando aqui que são milhares, não são centenas, são milhares de irmãs que comentam as desventuras das suas desventuras, né? Porque é o que o André Luiz viu aqui agora, das desventuras dos médios. Ele viu um setorzinho lá nas conversas, passou para nós algumas conversas. Mas aqui são desventuras da maternidade fracassada. Porque tem mais mãe do que médio. É o mesmo sentido daquilo que a gente falou, raciocínio. É uma catarse, é um grupo, são grupos de pessoas que faliram em determinada área e conversam entre si, que é o que acontece aqui, que são os alcoólatras anônimos, são os narcóticos anônimos, e vai por aí afora. A gente até assistiu um filme há pouco tempo, é uma comédia, mas é interessante, a questão do celular. É o vício no celular. O vício no celular, é um filme espanhol, esqueci o nome. Muito bom, esqueci o nome agora. Também não lembro. E muito legal, o moço, chefe de família, ele tinha o vício no casamento da cunhada, parece. Ele era padrinho e no casamento ele estava no celular, quer dizer, então... Mas aí ele a mulher abandona ele. A mulher abandona ele entra para um grupo de pessoas também que só, né? Só focam o celular, que é o que está acontecendo muito hoje. Inclusive entre crianças. Inclusive a gente perde, eu falo por mim, Tereza por ela, a gente perde muito tempo ali na coisa do celular, às vezes até de conversar com o companheiro em casa, com o filho, com a família, deixa de conversar para isso. Então, a gente tem que se vigiar muito. A gente está assim, abrangendo, estendendo o assunto, porque tem a ver aqui com a questão dos médios, a maternidade fracassada. Muitas maternidades estão indo para o fracasso, vamos dizer assim, por causa da questão da tecnologia no celular. Muitas mães estão deixando de conversar com os filhos por causa do celular, porque além dela estar no celular, bota o celular na mão da criança para não dar trabalho, e aí deixa a criança para lá e vai fazer alguma coisa. Claro que, né, só quem é mãe, pai ou mãe, assim, toma conta de algumas crianças, sabe o trabalho que dá. Mas não pode, assim, é comodidade. A gente não veio com essa missão. A missão da maternidade é muito importante, né? O que seria uma maternidade fracassada, né? Não é a questão de você ter perdido os filhos, não é isso. Perdido, sim, no sentido da educação. Porque, às vezes, são mães que abandonam a família, mães que totalmente se desinteressam pela educação dos filhos, relegam, né, toda a educação a pessoas que trabalham, né, que cooperam no lar, ou relega para a escola, e isso tudo é considerado um fracasso, dentre muitas outras coisas. Uma mãe também que, por excesso de zelo, né, vamos dizer assim, não impõe limites aos filhos, a tudo diz sim. Então, não só as mães, porque o Vicente vai falar também. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade, quer dizer, também tem pai estudando, com certeza, né? Só falando da mãe mais um pouquinho, que eu vi um verso aqui do Cornélio Pires, que está no livro
Pedaços da Vida, são versinhos dele, ele fala assim: filósofos venerados e outros homens quaisquer tiveram a luz da vida pelo apoio da mulher. As mães são tão importantes que, para encontrar-se um guia, Deus escolheu na terra o coração de Maria. Então, o sentido da maternidade, né, é a missão mais importante na Terra. Os Espíritos dizem que o amor que mais nos aproxima do amor de Jesus na Terra é o amor de mãe. Quer dizer, a grande maioria, né? Porque tem mães que realmente... que é o caso aqui das maternidades. A Teresa falou, só mais um pouco também da maternidade, a gente sempre lembra. É muito interessante que a personagem Matilde fala no livro Libertação, que é um espírito superior que precisa para comunicar no nosso lar, precisa de médios, loa do fluido para se materializar, tal a superioridade dela, e ela vai encarnar, ela vai ser filha da Margarida, que está sendo obsediada. Então vai ser o caso de uma filha ser superior à mãe. Bem superior. Bem superior. E aí lá no encontro das duas, a Matilde, espírito, e a Margarida, desdobrada pelo sono, vai encontrar a futura mãe. Ela pede a Margarida: por favor, não me trates como uma boneca. Olha, ela, espírito superior, está pedindo isso. Porque a questão da maternidade é complicado, né? É muito complicado a gente querer fazer as vontades de tudo, que é da criança e tal, que é um espírito velho que está ali, muitas vezes. Não é o caso da Matilde, né? Matilde não é espírito velho, mas superior. Mas é um espírito velho nas dívidas que está ali, né? Então, essa questão, por isso que aqui ele fala de pavilhões, né, de milhares, porque realmente é muito complicado. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, que é o da esclarecimento, temos a especialização médica. Que é o André Luiz. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Então, também, né? E tem de todos. Deve ter falado assim, né, André? Tem para todos. Deve ter falado assim, né, André? Então, tem professor falido, médico falido, tem para todos, né? E aí o André Luiz agora vai fazer o grande questionamento. Ué, se tem escola de médico, por que a gente não está lá? Ele vai perguntar isso. Isso é muito interessante que ele vai falar. Nesse instante, o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Por que a gente está aqui junto dos médios, né? Escutando e não está nos médicos. E não está nos médicos. Resposta. Não, deixa eu só, porque você falou rápido, confunde médico com médico. Não, por que a gente não está junto dos médicos, que a gente está junto dos médiums e não está junto dos médicos? Né? Eu não sou médium, mas sou médico. É o que ele está perguntando. E estou aqui e não estou lá. Não estou lá. Resposta. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente, para nós ambos, quer dizer, o Vicente e ele, caímos em toda a linha. Eita, lá, olha só, caímos, isso aqui é um assunto muito importante. Caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz, porque vamos lembrar que o Vicente ele foi assassinado, entre aspas, pelo próprio irmão e pela esposa. Lembra quando ele contou que eles inocularam no nariz dele uma bactéria? Isso, e essa bactéria levou ele à morte? Ele teve uma septicemia e morreu. Isso. Então, mas ele não disse, então ele falou para o André Luiz: olha, André Luiz, eu ainda não te contei o que eu fiz. Então, nós dois, nós não estamos lá na escola de médicos porque a gente faliu muito mais como ser humano. Então, quer dizer, claro, se faliram como ser humano, faliram como médicos. Isso é sem dúvida. Mas, ao que parece, quem já tem permissão de frequentar a escola de médicos, né, lá no mundo espiritual, parece que são aqueles que, como ser humanos, eram, né, tinham lá suas qualidades com a família, né, foram bons, mas faliram na área médica, né? Interpretaram a medicina
por um ângulo equivocado. Então, aí ele diz para o André Luiz, nós não estamos lá porque nós falimos em várias áreas. Ele diz linha, né? Nós caímos em toda a linha. Porque a gente vai ver depois, os espíritos dizem que a gente pode falir conosco mesmo, com a família e com a sociedade. No caso da sociedade, na nossa profissão. Porque não é... os espíritos nos ensinam que Deus não quer saber se eu sou, quando eu desencarnar, se eu fui presidente da República ou se eu fui gari. Não menosprezando o gari, que, pelo amor de Deus, é uma profissão fundamental, né? Para todos nós. Mas ele quer saber como eu fui presidente e como eu fui gari. O jeito como eu fui médico, como eu fui dentista, como eu fui engenheiro, como eu fui dona de casa, como eu fui pai, como eu fui mãe, como eu fui, de que jeito que eu fui. Porque a nossa encarnação, ela é programada, muito bem programada, organizada pelos espíritos. Então, na programação, eu vou exercer determinada profissão. O jeito que eu vou exercer que é importante. É isso que ele está dizendo assim, né? Nós falimos em toda a linha. Toda a linha. O que o Marco está colocando é que para Deus não importa a profissão que eu tive na Terra, é como eu, né? Como eu exerci. Ele não vai perguntar para mim, que sou dona de casa, o que o meu médico fez da vida dele, né? O meu médico... A gente falou do gari, eu não sei se Tereza lembra, nós conhecemos um gari lá no nosso bairro, aqui no Rio, na Penha. Ele varria a rua cantando, mas ele usava um chapelão grande, sol quente, ele cantando, dando bom dia, boa tarde para todo mundo, simpatia. Tá ali, não sei quais os problemas que ele tinha em casa, porque hoje devia ter, porque quase todos nós temos, não é? Tá ali com aquele salário que não é tanta coisa, né? Varrendo lixo e tal, no sol quente, ele usava um chapelão de palha e dando bom dia e bota. Lembro dele até hoje, simpatia, né? Então é como, e outros podiam estar reclamando, blasfemando, às vezes com menos problema do que ele. Isso é muito relativo, é como a gente faz, né? De que jeito? Isso. E aí, vamos mais um pouquinho. É verdade. Aí o André Luiz, depois que escutou essa, né? Ele, pelo menos, ele não está tão revoltado quanto o Monteiro, né? Que a gente viu. Aí ele, é verdade. É verdade. Concordei desapontado, reconhecendo a minha condição de suicida inconsciente. Olha, foi a primeira coisa que ele lembrou, não é? Ele nem lembrou da família, mas ele lembrou primeiramente que ele fora um suicida inconsciente. O que quer dizer isso? É aquele que, de alguma maneira, está caminhando para desencarnação de uma maneira mais rápida, mas não com a intenção de morrer, mas pelo comportamento acelerou a viagem ao túmulo, porque ele usou ele abusou de bebida alcoólica, ele abusou de comida, ele abusou das energias sexuais, ele abusou do temperamento de cólera, né? Porque todo mundo tem direito de ficar com raiva um bocadinho, mas ele devia ser dia e noite, né? Então ele abusou também dessa situação. Então, aí foi isso que aí ele entendeu que realmente, né, ele faliu com ele mesmo, antes até da família. Nós tínhamos um tema que é um amigo Zé, e diabético no hospital, ele escondido, ele pegava chocolate, botava debaixo do travesseiro, comia franguinho, já tinha perdido uma perna e cego de uma vista. Quer dizer, gente boa, simpatia, conversava, mas coitado, sabia que estava errado e fez suicídio inconsciente, né? Todos nós temos a nossa parte, né? De negligência para com a própria saúde, para com o próprio temperamento. Mas chegamos ao final de nosso programa, rogando a Jesus e aos bons espíritos que nos ajudem para que a gente possa, no nosso dia a dia, se esforçar para cumprir tudo aquilo que a gente tem estudado, das orientações que chegam do mundo espiritual superior para todos nós. Muita paz de Jesus, um grande abraço a todos os ouvintes. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.